Vamos falar hoje sobre o princípio do acesso à justiça e da efetividade do processo. Esse é um tema de direito processual civil, dentro do capítulo de direito processual civil constitucional. Primeiro, vamos entender o conceito e a base normativa. O princípio do acesso à justiça está fundamentado no artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. Esse dispositivo diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A partir desse artigo, a gente constrói a ideia de que qualquer pessoa pode provocar o judiciário para evitar ou reparar lesão a direito. Mas repara que não basta a garantia formal de bater às portas do judiciário. É necessário que esse acesso seja efetivo. E é justamente isso que conecta esse princípio ao princípio da efetividade do processo. Três ideias derivadas do artigo 5º, inciso XXXV, da Confira princípio do acesso à justiça. Princípio da efetividade do processo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de princípio da ubiquidade, ou tratado por alguns autores como sinônimo do direito de ação. Agora vamos entender melhor o princípio da efetividade do processo. Ele decorre também do artigo 5º, inciso 35, da Constituição, e dialoga com o princípio da celeridade. A função desse princípio é impor ao Estado o dever de criar mecanismos que tornem a atuação jurisdicional capaz de atender aos interesses de quem litiga. Pensa comigo, não adianta o cidadão ter acesso amplo ao judiciário se a decisão proferida não tiver força para transformar a pretensão em direito satisfeito. Por isso, esse princípio exige do Estado a criação de instrumentos processuais aptos a gerar decisões justas, tempestivas e úteis. Vamos agora para o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 3º do CPC. Esse artigo reproduz o comando constitucional do artigo 5º, inciso 35. E a partir dele, a gente fixa duas conclusões centrais. Duas conclusões centrais do artigo 3º do CPC. O Estado tem o dever de responder ao jurisdicionado, ainda que a resposta seja de improcedência, a inércia do judiciário em decidir não é admitida. A jurisdição não é monopólio do Estado, os cidadãos podem buscar meios alternativos de solução de conflitos, e o Estado deve incentivá-los. Vamos entender agora esses meios alternativos de solução de conflitos. Os parágrafos do artigo 3º tratam da arbitragem, da conciliação e da mediação. A doutrina chama essa diretriz de princípio da promoção, pelo Estado, da solução por autocomposição ou pelo exercício da jurisdição não estatal. Pontos-chave sobre estímulo à autocomposição. O estímulo à conciliação e mediação é dever de juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Isso vale inclusive no curso do processo judicial, não apenas antes dele. A sentença arbitral é equiparada à sentença judicial como título executivo judicial, o Estado reconhece e prestigia essa via, não a rejeita. Mas atenção, isso não significa que qualquer meio de resolução de conflito seja válido. Apenas os instrumentos previstos na legislação processual, arbitragem, conciliação e mediação, são admitidos. Autotutela violenta, ou fazer justiça com as próprias mãos, não é permitida. Agora vamos ver as exceções e mitigações ao princípio da inafastabilidade. Embora a regra seja o livre acesso ao judiciário, existem situações em que a Constituição ou a legislação exigem uma etapa prévia antes do ajuizamento da ação. Isso mitiga, mas não elimina, o princípio. Exceções ao princípio da inafastabilidade. Habeas data, prévio requerimento administrativo é condição para o ajuizamento da ação. Lides desportivas, é necessário esgotar a instância da justiça desportiva antes de acionar o judiciário. E aqui vale um detalhe: se a decisão na instância desportiva demorar mais de 60 dias, ou se a parte se sentir prejudicada depois da decisão, é possível buscar o judiciário. Pontos que geram confusão. Não confunda inafastabilidade da jurisdição com monopólio estatal da solução de conflitos. A jurisdição é inafastável como direito do cidadão e dever do Estado, mas isso convive perfeitamente com incentivo à arbitragem, à conciliação e à mediação. O estímulo à autocomposição não é opcional apenas às partes, a lei impõe esse dever também a juízes, advogados, defensores públicos e ao Ministério Público, inclusive durante o processo judicial já iniciado. Não existe, em regra, condição prévia de esgotamento da via administrativa para ajuizar ação judicial comum. As exceções, habeas data e justiça desportiva, são pontuais e expressas, não representam a regra geral. Acesso à justiça, efetividade e inafastabilidade não são três princípios totalmente distintos e estanques, compartilham o mesmo fundamento constitucional, o artigo 5º, inciso 35, e se sobrepõem conceitualmente. Erros clássicos de prova. Erro 1. Dizer que não cabe ao Estado promover a solução consensual de conflitos, dependendo apenas de iniciativa privada. Isso está errado, pois o CPC atribui expressamente ao Estado o dever de promover, sempre que possível, a solução consensual, com estímulo de juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Erro 2. Afirmar que o princípio da inafastabilidade é apenas um princípio infraconstitucional, uma mera regra do CPC.
Isso está errado, pois a inafastabilidade, também chamada de obrigatoriedade da jurisdição, é ao mesmo tempo princípio constitucional, no artigo 5º, inciso 35, da Constituição, e princípio infraconstitucional, no artigo 3º do CPC. Erro 3. Dizer que a inafastabilidade da jurisdição afasta qualquer meio alternativo de solução de conflitos, como se a jurisdição estatal fosse a única via legítima. Isso está errado, pois a inafastabilidade convive com o incentivo estatal a mecanismos de autocomposição e a jurisdição arbitral, reconhecidos e prestigiados pela legislação processual. Vamos fechar com um resumo rápido, de 30 segundos, para fixar tudo. A base constitucional é única. O artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal gera o acesso à justiça, à efetividade e à inafastabilidade. O acesso à justiça é o direito de provocar o judiciário para evitar ou reparar lesão a direito. A efetividade quer dizer que não basta o acesso formal, o processo precisa gerar decisões úteis e tempestivas. A inafastabilidade, prevista no artigo 3º do CPC, significa que o judiciário deve sempre responder, mas não é o único caminho. O Estado incentiva a arbitragem, conciliação e mediação. O estímulo à autocomposição é dever de juízes, advogados, defensores e Ministério Público, inclusive durante o processo. A sentença arbitral equivale a título executivo judicial. E as exceções que mitigam a inafastabilidade são o habeas data, que exige requerimento administrativo prévio, e as lides desportivas, que exigem esgotamento da justiça desportiva, ou permitem acesso ao judiciário se a demora for superior a 60 dias. Agora um complemento para quem estuda para provas da banca Sebrasp. Essa banca costuma testar a literalidade do artigo 5º, inciso 35, da Constituição, cobrando se o candidato reconhece a nomenclatura correta do princípio, inafastabilidade ou obrigatoriedade da jurisdição, e sua dupla natureza, constitucional e infraconstitucional. Também é comum aparecerem assertivas que neguem o dever estatal de promover meios consensuais de solução de conflitos, tentando induzir o candidato a marcar como correta uma afirmação que restringe esse dever à iniciativa exclusivamente privada. Essa afirmação é incorreta, porque o CPC impõe expressamente ao Estado, por meio de juízes, advogados, defensores e Ministério Público, o dever de estimular esses mecanismos. E para fechar, a regra de revisão que fica na memória, inafastabilidade significa que o judiciário sempre responde, mas o Estado também promove ativamente a conciliação, a mediação e a arbitragem. Os dois convivem, não se excluem.